Fala rapaziada, eu mesmo na voz, Felipe Analisa aqui. Hoje vamos falar sobre as mais novas contratações do mercado europeu, Rashford no Barcelona e Gyökeres no Arsenal. Eleva o nível dos clubes, custo-benefício, serão titulares. Vamos conversar sobre, debater juntos, fica até o final do vídeo aí para você entender melhor. Ai, como eu amo a janela de transferência do mercado europeu. Inclusive chegando jogadores novos da Europa aqui no Brasil também. Isso fica para um outro vídeo, né? Chegada do Saúl aí no Flamengo. Mas vamos falar de Gyökeres. Finalmente o Arsenal contratou Gyökeres, 74 milhões de euros, mais um bônus aí de 12 a 15 milhões de euros por metas, né? Então, assim, um jogador que fizeram um jogo duro aí por parte do Sporting. Não queriam vender barato, o empresário queria uma compensação, não sei se chegaram a um acordo, se alguém abriu mão de alguma coisa. E Rashford chegando no Barcelona, com a negativa de Luis Dias, que deve ir para o Bayern de Munique, e o Nico Williams, que renovou com o Bilbao. Barcelona chegou a um acordo aí com o Rashford por um contrato de empréstimo, pagando um salário altíssimo. Vamos falar sobre o custo-benefício, sobre a importância dos jogadores nos clubes, relevância, elevam o nível do elenco e o que esperar de cada jogador. Falando primeiro aí do Gyökeres, eu creio que é um jogador que o custo-benefício é top. Um jogador que faz os gols que ele faz, o que ele entrega para o time, contribuição ofensiva, pressiona na frente, tem fôlego, tem certa habilidade e é uma máquina de fazer gols. Então, assim, vai custar o quê? 90 e poucos milhões de euros. Vão pagar isso no Ekitike? Gyökeres, para mim, é outro patamar de centroavante. Então, assim, custo-benefício altíssimo para o Arsenal. Pagaria até mais tranquilamente. Pagaram 130 no Wirtz, que apesar de não ser centroavante, que o centroavante é a posição mais valiosa, né? Depois cai para o meio, cai para as pontas, mas do meio para frente ali são os mais caros. Então, assim, apesar do Wirtz ser mais novo, não ser centroavante, ele é mais novo. Então, o alto valor é devido à idade também. Eu acho que o que a gente pode esperar do Gyökeres é titularidade, muitos gols, eleva o padrão do Arsenal demais, que estava precisando desse centroavante aí. E, assim, vai ser titular? Obviamente. Qual será o nível de importância do Gyökeres? Muito importante. Custo-benefício altíssimo, eleva o nível da equipe e, assim, o Arsenal se candidata aí aos principais troféus da temporada, na minha opinião. Madueke não foi uma contratação que me empolgou, pelo contrário, não sou muito fã desse jogador, mas com o Gyökeres ele já tem um elenco bom, e agora com esse centroavante aí que chega para ser titular, o ataque vai estar muito fortalecido, e a gente vai ver um Arsenal aí brigando pela Premier League, como sempre briga, com mais chances agora, e tanto na Champions também. Essa é a minha expectativa para o Arsenal. Gyökeres aí que acabou saindo com a relação um pouquinho desgastada do Sporting, né, devido a não querer treinar, a já ter se despedido do clube antes de ter fechado com outro time. A torcida estava pegando um pouco no pé, tinha essa questão dos valores também que estava demorando a se acertar, e no dia de hoje aí foi anunciado nas redes sociais que o Arsenal está fechado com o Gyökeres. Ótima contratação, jogadoraço. Muitos falam, né, que muito se fala que é um jogador de 2 temporadas, que é uma incógnita, que isso, que aquilo mais. A pessoa que fala isso, para mim, é muito pessimista. O cara fazer 2 temporadas do jeito que ele fez, a fome de gol que o cara tem, você vê que é um jogador diferente, né? Que sabe o que quer para sua carreira, que tem gana, que tem sangue nos olhos para marcar. Tanto marcar gols como pressionar o adversário. Não para um minuto, então é um jogadoraço, na minha opinião. Um jogador que teve mais destaque na sua carreira, obviamente, nos 2 últimos anos, destruindo aí no Campeonato Português e também nas competições europeias, quando assim o Sporting ainda tinha chance, né? Fase de grupos, oitava de final ali no máximo, mas sempre o Gyökeres cravando muito. Um jogador que guarda aí 40 mais gols por temporada já há 2 anos. Então, essa é a minha opinião do Gyökeres no Arsenal. Custo-benefício maravilhoso aí, vamos ver o que esperar desse jogador na prática, né? E o Rashford, que acabou fechando com o Barcelona, estava emprestado no Aston Villa e agora está emprestado no Barcelona. Não sei se tem opção de compra,
provavelmente deve ter, né? Porque o Manchester United não tem tanto interesse mais no jogador. Então seria mais vantajoso emprestar já com a opção de compra obrigatória ou opcional, porque também o jogador ficar sendo emprestado toda hora desvaloriza o jogador. Então é melhor você fazer um empréstimo com opção de compra obrigatória ou opcional, que se o jogador for bem, certamente o clube que ele está emprestado vai querer investir e contratar definitivamente. Depois eu vou estar dando uma olhada aí se tem opção de compra, ainda não consegui achar. Mas assim, o que esperar do Rashford no Barcelona? A priori, um jogador reserva, né? Que pode atuar em todas as posições do ataque. Na ponta esquerda, na ponta direita e na centroavância. Creio que está chegando para ser um reserva de luxo do Lewandowski, que já tem a idade avançada. Certamente vai jogar aí, acho que metade dos jogos na temporada. Então, isso é muito bom para o Rashford, porque sempre que o Lewandowski estiver descansando, controle de carga ou lesão, ele vai estar jogando lá na frente. Se ele precisar jogar no lugar do ponta esquerda, ele vai jogar. Se ele precisar jogar no lugar do ponta direita, ele vai jogar. Então, assim, é um jogador que, por atuar em várias posições, se beneficia disso, né? De ser um coringa no elenco do Barcelona. Será titular? Acho que não, mas com possibilidade de tomar o lugar de alguém se alguém der mole. O nível de importância para ele no clube não vai ser o mais alto, para mim vai ser intermediário. De início, podendo se tornar um jogador importante aí, se deslanchar. Então, assim, custo-benefício, não dá para dizer ainda. Temos que esperar um pouco, porque se diz que é um dos maiores salários do elenco. Isso pode causar um ciúme aí. No elenco do Barcelona, que já tem jogadores que são importantes para o time lá, e o Rashford chega ganhando mais que esses caras, pode ser que dê algum problema. O Barcelona que não gastou nada, né, com o empréstimo, foi um valor de empréstimo bem baixo, e aí está conseguindo investir no salário do atleta, pagando um salário bom. Mas por que essa necessidade de pagar um salário alto? Será que ele exigiu? Ele não tinha tantas opções assim. Ele queria o Barcelona. Então, às vezes, é complicado de entender o Barcelona, né? Paga um salário muito alto para muitos jogadores. O clube já quase faliu por causa dessa conduta de pagar salários altos, depois se arrepender, querer abaixar, o jogador não querer abaixar porque já tem muitos anos de contrato. E depois de ter mandado vários jogadores embora por esse motivo, contratar o Rashford por um salário alto também chega a ser um pouco controverso, mas não sei se o jogador tinha outras propostas, né? Podia estar fazendo meio que um leilão ali, porque todos diziam que ele queria o Barcelona, mas vai entender esse salário alto. Eleva o nível do elenco? Na minha opinião, sim. Reserva de luxo, que pode ser titular, tem potencial para isso. Já mostrou no Manchester que é um ótimo jogador. E vamos estar acompanhando aí a sequência. Estou muito curioso para ver qual vai ser o papel desse jogador no Barcelona. Muito curioso para ver ele com a camisa do Barcelona. É uma parada totalmente diferente, né? A gente é acostumado a ver ele com a camisa do Manchester. Quando a gente viu ele com a camisa do Aston Villa, já foi um choquezinho ali de caramba, o cara que tanto tempo num clube inglês foi para outro e agora vindo para outra liga. Vamos ver como se adapta. Então, assim, custo-benefício do Rashford não dá para dizer ainda. Vamos aguardar mais um pouco, pelo menos um mês, 2 meses, para ter uma opinião mais formada aí se valeu a pena ou não, porque o salário é bem alto, apesar de não ter gastado dinheiro com a transferência. Foi um empréstimo num valor mais baixo. E essas são as contratações de momento. Em breve vou trazer mais para vocês. O que vocês acham dessas contratações? Eleva o nível dos clubes que estão? Qual o nível de importância que eles terão? Vocês acham que vai dar certo? Quem vocês contratariam além desses jogadores para esses dois clubes? Como vem o Barcelona na próxima temporada para você? Titular não, favorito a todos os títulos? E o Arsenal? Vai acabar com a seca de títulos? Comenta aqui, se inscreve no canal. Eu queria pedir encarecidamente para vocês me ajudarem a atingir a meta de 500 inscritos, que é a minha meta pessoal. Eu sempre deixo nos comentários aqui para vocês, no link fixado aí no comentário, para vocês me ajudarem nessa meta. Recomendo o canal aí para um amigo seu. E é isso, deixa um like, se inscreve. Tamo junto, fica com Deus. Até o próximo vídeo.